Deixa eu Ah, esclarecer uma coisa. pois não. Luzia, eu encontrei por um acaso as nossas aulas lá no YouTube. Quem tem acesso a essa imagem? Só nós? Ou qualquer pessoa que entra no YouTube? Ou qualquer pessoa que está inscrita lá no centro? Não, é só Eu acho que qualquer ela está pessoa, né? aberta ao público. Isso. O vídeo está aberto. Mas, na Ok, verdade, quem acaba assistindo somos nós mesmos, porque vocês é que tem um link, né, que eu mando. Né? Só se você quiser compartilhar com alguém, aí você compartilha, tá de boa, não tem problema. Mas só tem acesso quem tem o link, é através do Só. link. Não, eu acho que não, viu? Eu Mas acho que só qualquer quem pessoa pode ver. Sim, qualquer pessoa pode ver, mas aí, ou seja, com tantas informações no YouTube, né? Para você chegar É que até às vezes essa. aparece uma chamada assim, né? Por exemplo, Sim. sempre para mim aparece do Gembe. Ah, Tá sim. bom. Mas tem vários canais do Gembe. Tem vários canais, porque cada professor que faz aula, ele grava no YouTube também, identifica como Gembe. Então, tem uma Isso, é. infinidade. Aliás, eu vim fazer o curso aqui com vocês no Gembe por causa de uma palestra do Edson. Ah, então, legal. Eu vi a palestra dele, gostei bastante, e aí eu me inscrevi no curso. Mas esse curso, como é aula, eu queria saber se ele está aberto, se qualquer pessoa vai nos ver, ou se somente pessoas como nós, que fazemos parte da aula. Qualquer pessoa pode ver, né? Porque é público. Mas não é todo mundo que tem interesse. Geralmente, quem assiste a aula, que eu me lembro, o Costa, acho que às vezes, que é o nosso dirigente, ele entra, mas os alunos mesmo, eles já estão tão voltados para aulas deles, questionário e trabalho e livros, que não sei se eles acessam, né? Tá bom. Tá bom? Eu acho, Neuza, eu acho que nós não temos muito público, não, viu? Eu e a Marilena. Acho que não. Eu até entrei para ver, mas quando aparece assim, visualizações, são bem poucas, tipo 2 visualizações, Isso, 3 visualizações. Tem isso mesmo. Verdade. Então tá bom. Ok, obrigada, não quero ocupar mais o tempo. Não, fica à vontade, obrigada. Por favor. Obrigada, viu? De nada. Lu, pôs para gravar? Já está gravando. Ah, tá. Eu coloquei, aparece aí que está gravando? Aparece. Então tá bom. Então, vamos começar. Então, a nossa harmonização é Palavras de Vida Eterna, a lição 28, Conquista da Liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Paulo, Gálatas 5:13. Então, aqui ele já está falando para a gente esquecer o nosso egoísmo, para servir aos nossos irmãos. A mente humana, antes do contato com o Cristo, o divino libertador, padecia milenárias algemas de servidão, era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Então, a gente vê, às vezes, nos filmes antigos, como era a relação naquela época, de tanta violência, de tanta agressividade. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidades aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Então, era uma questão de discriminação e uma questão de riqueza, de poder. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Então, aqui, ele veio para exemplificar que estava uma situação muito difícil e ele tinha que vir para poder exemplificar. Através da manjedoura e a cruz, movimenta-se o amigo divino,
reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio e da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Então, ele veio, através de toda a sua humildade, dando o exemplo de que não era para ele vir num berço de ouro, num berço de poder. Ele veio exemplificando na dificuldade, na pobreza, na humildade. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, o que nós precisamos? É preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros. Então, isso não quer dizer que a gente tenha que deixar de evoluir, mas evoluindo, ajudando os outros a evoluir. Porquanto, somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Qual seria essa liberdade vitoriosa? É a nossa evolução, é o nosso caminho para ser espíritos crísticos, para alcançarmos a pureza de espírito. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Mais alguém gostaria de colocar alguma observação nessa harmonização? Então, pode Maria Helena começar, que hoje a aula é muito boa. Vocês vão gostar. Lá. Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Vamos compartilhar aqui a tela. Tá vendo aí, Lu? Sim, só aumenta ali para Tá. ser no modo de apresentação. Uhum. Tá ótimo. Vou pôr. Então, vamos lá. Nós vamos hoje falar sobre emancipação da alma. Antes, falar para vocês que essa aula deveria acontecer na semana, não na próxima, na outra. Mas aí me veio que eu tinha que fazer emancipação da alma. Então, nós vamos falar sobre emancipação da alma. Todo mundo sabe o que é emancipação da alma? Eu não sei. Nunca ouvi falar. Libertação. Emancipação significa libertação. Dá licença um pouquinho. Eu acho que caiu. Obrigada. Eu voltei agora, tá? Ok, Fátima. Caiu, tá? Obrigada. Ok. Podemos começar, então? Então, vamos lá. Não quer entrar, Lu? Clica de novo. Pronto. Então, emancipação da alma. No momento de dormir, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê. Aure é guardar para si, é abstrair, é pegar para si, guarda para si. Aure no que vê, no que ouve nos conselhos que lhe dão. Ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituídos por momentos à liberdade. Isso está no Evangelho, no capítulo 28, no item 38, no capítulo de coletânea de preces. Continuando, eleve seu pensamento no momento que sente a aproximação do sono, peça conselho aos bons espíritos, e ao despertar, irá sentir-se mais forte contra o mal e mais corajoso diante das adversidades. Também no Allan Kardec, ainda no item 38. A prece. Por alguns instantes,
minha alma vai encontrar-se com outros espíritos. Que os bons venham ajudar-me com seus conselhos. Meu anjo guardião, faze que, ao despertar, eu conserve deles uma impressão duradoura e salutar. Também no capítulo 38, só que no item 39. Aqui ele está aconselhando a gente a toda a noite, antes do sono, tomar conta da gente, a gente elevar os pensamentos e fazer essa prece, pedindo para que os bons espíritos nos ajudem, né, com seus conselhos, para que a gente consiga despertar com mais leveza e de uma forma assim mais duradoura a gente se sinta bem. Ok? Então vamos lá. O que é a emancipação da alma? É um estado particular da vida humana, durante a qual a alma, desprendendo-se de seus laços materiais, recupera algumas de suas faculdades de espírito e entra em comunicação com seres incorpóreos. Quando a gente dorme, o que acontece? O nosso espírito se desprende e vai se encontrar com seus amigos lá em outro plano, tá? E ele é ligado ao corpo por esse laço aqui que vocês estão vendo, né? Que é o laço... Cordão de prata. Isso, o laço de prata. E o que é o sono? O sono é um estado de emancipação parcial da alma. Por que é parcial? Porque ela está ligada ainda com esse laço de prata ao corpo. Ocasião em que se aguçam as nossas percepções. É a evasão da alma da prisão do corpo. Lembra que a gente já falou que o nosso espírito usa o nosso corpo como um instrumento, né? E isso, para ele se sente aprisionado. Desprendimento do espírito no espaço, onde se encontra com outros espíritos antigos conhecidos. E os sonhos? É a lembrança do que o espírito viu durante o sono, resultado da liberdade do espírito durante o sono, efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa. Então, a alma se desprende, ela se liberta, claro, continuando ainda com esse laço de prata, esse cordão de prata, né, ligado ao corpo, né, mas ele se sente independente, né, porque ele não está naquele momento no corpo, não está fazendo o que nós fisicamente fazendo, né? Ele está por ele mesmo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. É a liberdade dele, né? Esse laço fica frouxo, mas ainda preso ao corpo, e ele vai usando o espaço, a liberdade dele, para se relacionar com os outros espíritos. Desculpa, gente. Você podia baixar o celular aqui. Pronto. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Os espíritos mais evoluídos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Não é qualquer espírito que vai e se encontra com espíritos superiores. Ele precisa estar evoluído. Com estes, eles viajam, trabalham, conversam e se instruem. Então, eles se encontram com esses espíritos superiores, esses espíritos mais evoluídos, e eles trabalham, recebem orientação, eles estudam, eles vão conhecer coisas que, enquanto encarnados, não têm a possibilidade. Isso tudo está no livro dos Espíritos. Eu anotei as questões para quem quiser depois pesquisar mais a fundo. Continuando. Os espíritos imperfeitos vão buscar os seus iguais,
por questão de afinidade. Eles vão entrar em contato com espíritos que vivem nos vícios, erros e maledicências. Lembra quando a gente falou sobre bem-aventurados aflitos, né? Das imperfeições, das nossas imprevidências enquanto encarnados? Se eu aqui, enquanto encarnado, eu sou ligado a vício, a qualquer vício, eu sou uma pessoa que vivo lamentando, reclamando, quando eu estou no meu sono, que o meu espírito se emancipa, né, vai buscar a liberdade dele, ele vai buscar os mesmos tipos de espíritos, os afins, né, de acordo com o que ele vive durante o dia, vamos dizer assim. E o sono é uma porta que Deus abre para o contato com os seus amigos no céu. Ele fala que é um recreio após o trabalho, enquanto espera a libertação final que deve restituí-lo ao seu verdadeiro meio. Um espírito já evoluído, um espírito que busca os seus afins, ele vê isso como uma possibilidade desse contato. Para ele isso é uma felicidade, porque é um conhecimento e é uma vontade que ele tem de voltar para casa, né? Voltar para, vamos dizer assim, para a terra dele, para o mundo dele, né? E o sonho é a lembrança que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre lembrais daquilo que viste. Isso porque não tem a vossa alma todo o seu desenvolvimento. Eu vou continuar, daí a gente explica mais sobre o sonho. Não nos recordamos sempre dos sonhos porque o espírito não os recebeu pelos órgãos do corpo, mas diretamente aos sentidos espirituais. Então, na tela anterior, né? É uma lembrança que o espírito que adquire, né? E por que a gente não lembra? Porque o espírito usa todas as faculdades dele, ele não usa o nosso corpo durante o sono, durante os sonhos. Ele usa as faculdades dele. Então, isso tudo fica impregnado no espírito. No sono, o espírito está em movimento, né? Ele se liberta, se emancipa, fica ligado pelo cordão de prata, mas ele está em movimento, ele está se relacionando com os outros espíritos, está trabalhando, estudando, enfim. E essa liberdade, ele se comunica com os que lhe são caros, né? Aqueles que são afins dele. E quando esse espírito retorna ao corpo físico, porque o nosso corpo físico é uma matéria mais pesada, dificilmente esse corpo vai conservar as impressões recebidas pelo espírito, que é uma matéria mais sutil, né? Então, por isso também que nós não conseguimos, muitas vezes, lembrarmos dos nossos sonhos, tá? Porque isso fica com o espírito, são impressões recebidas pelo espírito. Nós não estamos ainda evoluídos totalmente. Então, assim, a significação atribuída aos sonhos é absurda. Admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Quem já não... sonhei com um gato preto, é azar. Significa que eu vou cair, significa, enfim, que eu vou fazer um negócio e não vai dar certo, né? Isso, a espiritualidade diz que é um absurdo a gente admitir isso, não tem nada a ver. E que os sonhos são imagens, as preocupações, as recordações, a visão de outro lugar, e pode ser até pressentimentos, desde que o espírito nos faça lembrar disso. Às vezes, durante o sono ou um cochilo, tem-se ideias que parecem muito boas, mas a hora que acorda, se apagam da memória. O corpo as esquece, mas o espírito as lembra e a ideia volta no momento necessário como uma inspiração. Quem nunca foi fazer alguma coisa e, de repente, não conseguia
saber como fazer, e de repente, nossa, vem uma ideia boa. É uma inspiração que a gente está recebendo. E isso já foi até, no sentido espiritual, isso já até aconteceu, mas nós, matéria densa, uma matéria mais pesada, a gente esquece. Mas quando é o momento adequado, a espiritualidade nos faz recordar, nos traz isso como uma inspiração. Os sonhos têm classificação. Eles podem ser comuns, proféticos, reflexivos e espíritas. Isso quem nos traz é o Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade. Sonhos comuns é repercussão das nossas disposições físicas ou psicológicas. O nosso espírito se vê envolvido e dominado por imagens suas e do mundo exterior. E as nossas ideias são desencontradas. Então, quando ele está lá, se relacionando com a espiritualidade, ele é dominado por todas aquelas coisas que estão acontecendo e são imagens suas, né, que ele está recebendo desse mundo onde ele está nesse momento. E às vezes a gente acorda, não tem ideia, a gente não consegue saber o que sonhamos, às vezes vem coisas fragmentadas. E os proféticos? São os que revelam acontecimentos do futuro. Eles exprimem, geralmente, intervenção de mentores espirituais. Para a gente conseguir profetizar alguma coisa, nós precisamos estar bem evoluídos, e os nossos mentores espirituais é que nos mandam essas profecias, vamos dizer assim, né? Essas coisas para o futuro. Mas eles não falam de forma simbólica, mas a pessoa registra como simbolismo. Às vezes vem alguma coisa, vai acontecer isso amanhã ou depois, ou está para acontecer, mas a gente não consegue definir o que é. Então, por quê? Porque nós ainda estamos, isso dentro da gente está como um símbolo, como um fato que ainda pode acontecer. Porém, há exceções que envolvem pessoas dotadas de uma mediunidade especial, que permite o registro objetivo das experiências vividas no mundo espiritual durante as horas de sono. Aquelas pessoas que têm uma evolução, têm um desenvolvimento espiritual mais avançado, elas conseguem trazer isso de uma forma objetiva. Tudo que ela passa durante o sono, né, o espírito passa e ela consegue, por ter essa mediunidade, ter esse espírito mais desenvolvido, ela consegue transmitir isso, né, de uma forma mais objetiva. Eu não consigo. Falando ainda de sonhos proféticos, né, vamos trazer como exemplo os sonhos de José, pai de Jesus, que em inúmeras oportunidades ele foi orientado durante o sono por Gabriel, que era o seu mentor espiritual de elevada hierarquia que o acompanhava, preparando José para o nascimento e para a vinda de Jesus. E os reflexivos? Os reflexivos, eles registram as impressões e imagens arquivadas no subconsciente e plasmadas na organização perispiritual, que ocorre em virtude da modificação vibratória. É assim, o espírito, ele pega essas impressões, essas imagens que já estão arquivadas no nosso perispírito. Tá? E isso, às vezes, traz situações para a gente de mais reflexão, de mais introspecção. E o espírito, com relação a fatos, ele traz isso, fatos, paisagens remotas, tanto dessa nossa vida presente como de outra. E os sonhos espíritas? O espírito exerce uma atividade real e afetiva,
facultando meios de encontrarmos-nos com parentes, amigos e também com nossos inimigos desta e de outras vidas. Quem nunca sonhou com um parente que faz tempo que não vê, um amigo, né? E às vezes isso, dependendo da situação, isso às vezes a gente consegue lembrar, a espiritualidade nos auxiliando, às vezes, olha, é um inimigo, está na hora da gente começar a pensar, refletir, faz nos lembrar disso, e aí a gente começa a pensar, nossa, vamos perdoar, vamos conversar, se for um inimigo, se for um amigo, nossa, quanto tempo que eu não o vejo. A atividade do espírito, durante o repouso ou sono do corpo, pode produzir uma fadiga a este. Quem está dormindo? Quem está no sono, no repouso? É o corpo. O espírito está trabalhando, está estudando, está auxiliando, né? Então, ele está em constante movimento. E quando ele se movimenta muito, durante o sono não se mexe muito, não se debate, fala, né? E isso pode provocar uma fadiga no espírito. Porque além de estar lá trabalhando, ele tem que estar preso pelo cordão de prata ao corpo e o corpo se movimentando, né? Eles dão até um exemplo assim, imagina um poste onde tem a lâmpada lá, tem uma ventaninha, essa lâmpada fica balançando nesse poste, como é que iria se sentir? Amiga, posso só dar uma parte? Pode. Esse cansaço também pode ser gerado para onde você está indo em desdobramento, né? Então, de repente, você está muito tenso, você não fez uma prece antes de dormir, então você está com os pensamentos mais presos nas suas dificuldades. Então, quando você tem o desdobramento através do sono, você já está com o seu espírito tenso de toda aquela situação. E aí, quando você se desdobra, o seu espírito desdobrado, você vai continuando naquela dificuldade toda que você está levando através do sono. E aí você encontra outros espíritos nessa mesma vibração, e aí você fica num ambiente pesado. E aí, quando você retorna, você fala, nossa, mas eu acabei de acordar, mas estou tão cansada, parece que eu não dormi nada. Então, isso é porque você, na verdade, não conseguiu relaxar o suficiente, né? Então, por isso que, de repente não, né? A gente sempre deve fazer uma prece. Eu não sei se você vai falar isso mais adiante, Maria. Eu falei no início. No início, quando eu abri, né, que eu falei a respeito da oração, fiz a prece, que é para a gente dormir. Mas a gente retoma, né, que foi o início do Evangelho, na coletânea então, de preces. Para a gente pedir sempre na hora de dormir, agradecer pelo dia, né, que nós tivemos, e aí sempre pedir para que, durante o sono, você possa trabalhar, você possa estudar, você possa ajudar, você se coloca à disposição da espiritualidade para você ser útil no plano espiritual, porque existe trabalho no plano espiritual, assim como existe trabalho no plano terrestre. Então, quando você está durante o sono, que você faça esse pedido para que a espiritualidade dos seus irmãos, dos seus afins, dos seus mentores, ajudem a você a ter um aproveitamento do seu sono melhor. Isso. Ok. Pode? Pode seguir. Tá. Continuando. Duas pessoas que se conhecem, ou muitas outras que pensam não se conhecerem e se encontram e conversam. E isso é tão frequente que o realizais quase todas as noites, né? Todas essas questões é o Kardec que perguntou para a espiritualidade. E ele colocou lá no Livro dos Espíritos. Então, é comum a gente se conhecer ou pensa que não conhece, e aí a gente se encontra e estabelece uma comunicação. Isso é muito comum durante o sono e sonhos.
Os sonhos. É lembrança do que efetivamente se viu. É uma visão atual nossa, né, do nosso presente, ou também uma lembrança mais distante. Frutos das nossas preocupações, né? Como a Lu falou, né? Às vezes durante o sono a gente vai deitar, estamos preocupados com alguma coisa, a gente não consegue dormir direito, e aí sonha com tudo aquilo que está acontecendo que nos preocupa naquele momento. Uma visão retrospectiva, né? Uma visão que a gente tem do passado, né? Isso pode acontecer também durante os sonhos. Pressentimento do futuro, né? São casos excepcionais, como a gente falou, né? O exemplo do José, né? Ele acompanhado por um espírito altamente desenvolvido, de uma hierarquia superior, né? Então, ele era sempre orientado e acompanhado por uma coisa que iria acontecer ainda, que era a vinda de Jesus. Para nós, esse pressentimento do futuro é, assim, muito excepcional, são casos excepcionais, né? E quadros alegóricos, o simbolismo, né? Os espíritas, às vezes, apresentam, assim, para a gente, se for espírito bom, eles nos trazem, assim, conselhos úteis, né? Que vão nos auxiliar, né? Vão nos ajudar em alguma coisa, né? Assim como também espíritos inferiores, né? Espíritos imperfeitos, que às vezes trazem ou nos intuem para fazer coisas que nós não deveríamos fazer, como ir atrás das nossas paixões, nossos desejos, enfim, continuar com os nossos vícios. Tá? Isso tudo está lá no livro dos médiuns, também de Allan Kardec, no capítulo 6, item 101. As outras questões, tudo do livro dos Espíritos. Gente, dúvida, pergunta, podem abrir. Vamos abrir as câmeras. Eu tenho uma Bate-papo dúvida. não tem nada. Não? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. E a paralisia do sono tem alguma coisa a ver com esse desdobramento? Paralisia do sono? Isso. Ou não? Não tem vínculo? Olha, você fica totalmente paralisada? Isso. Mas Ó, você tem uma consciência. que está paralisada e não consegue se movimentar, não consegue falar, né? Isso depende um momento da sua vida que você está passando, se está com algum tipo de preocupação, o que está acontecendo com você naquele momento. E tudo isso que está acontecendo com você, se são coisas extremamente assim, difíceis, preocupantes, pesadas, o teu espírito está sentindo isso. Então, quando ele se desprende, ele vai em busca do quê? Ele vai em busca desses mesmos afins. Como entendeu? se fosse para tentar resolver, né? Tipo, não consegue descansar. Não consegue descansar. O corpo, né? Isso. E quando a pessoa está passando por isso, quando o Manuel Bento estava aberto, a gente encaminhava eles para fazer uma entrevista lá no DEPOI, para um atendimento fraterno, para ele ser orientado e ser encaminhado para algum tipo de auxílio para ajudar a ele, enquanto encarnado, e principalmente ao seu espírito. Entendi. Tá? Porque isso é muito, se você parar para pensar, quando isso acontece na sua vida, você percebe que você está passando por alguma angústia, eu falo dor na alma, né? É uma coisa que você... Está sempre vinculado, né? Isso, está sempre vinculado. Porque você está sentindo, o seu espírito está sentindo também. Entendi. Tá, obrigada. E é uma coisa muito pesada. Então, quando isso acontece, é bom buscar ajuda. Tá? Principalmente com relação à espiritualidade. No Manuel Bento agora não está presencial, mas tem através da página dele lá na internet, você pode estar agendando um atendimento
Estou Entendi. falando para você, não sei se é o seu Não, caso, tá? Mas comigo já aconteceu já. sim, sim, com todo Infelizmente, mundo. Tá? então, infelizmente eu ia no centro, né? Tava Aham, tendo e eu fiz um tratamento isso. referente, né? Aham, Eu fui passar e aí acabei falando referente à paralisia do sono e aí me uhum, encaminharam para um outro tipo de tratamento do que eu ia fazer. isso, E aí, graças a Deus, isso. eu não tenho mais, mas tinha uma curiosidade Então, referente ao é, assunto. Obrigada. mas é isso mesmo. E se você lembrar, Uhum. provavelmente naquele momento você estava passando por uma situação Sim, muito difícil sim. que estava te Aham. angustiando, tá Sim, bom? com certeza. Obrigada, viu? Nada. É legal também, não só nesses momentos, mas em qualquer outra situação, quando a gente vai dormir, se a gente está pedindo para poder ir trabalhar, para poder Aham. ajudar e para poder ter um sono mais tranquilo, que aquela dificuldade que a gente esteja passando, que a gente consiga uma orientação no plano espiritual no momento do sono, para a gente conseguir essa ajuda. Então, às vezes, a resposta não vai vir clara, Clara, que nem isso. a Marilena falou. Não vem, olha, você faça isso. Mas vai vir uma intuição, e às vezes no momento futuro. Mas que você continue pedindo para vir essa ajuda. Porque como a gente se desdobra e encontra, se a gente pede Aham. para se encontrar com espíritos que vão nos ajudar, essa ajuda vem. Não de uma forma emergencial, porque a gente quer sempre tudo para ontem. Pronto. Mas Uhum, as orientações elas vão sendo apresentadas através de intuições de uma maneira assim escalonada, mas ela vem a partir do momento que isso, você faz esse pedido e se você se coloca à disposição. isso. Tem que estar aberto, né, Lu? Tem que estar aberto para e saber como pedir, né? É sempre pedir Sim, para que Jesus esclareça, que Jesus auxilie e que Jesus permita que a espiritualidade amiga nos auxilie, né? Como a gente viu anteriormente aqui, é, os espíritos, como a Lu falou, eles não trazem claramente, olha, faz isso, né? Mas às vezes você está passando por uma situação, de repente te vem uma ideia, você é intuída para aquilo. Eles estão ali te ajudando, tá bom? Obrigada. Podemos continuar? Vamos lá. Podemos. pode, não tem Tá mais bom. nada. Então vamos lá. É a transmissão oculta de pensamento. Os espíritos podem comunicar-se estando em vigília, embora o façam mais dificilmente. Sabe aquele estado onde a gente está quase dormindo, mas está um pouco ainda meio desperto, né? Quando a gente está nesse estado, o espírito até se comunica, mas isso é mais difícil. E duas ou mais pessoas afins podem ter a mesma ideia ou pensamento, pois elas se comunicam dormindo ou acordadas, né? Quando o espírito aliás, quando as pessoas afins ou os espíritos afins, eles têm a mesma ideia, têm o mesmo pensamento, porque eles estão se comunicando. Eles não deixam de se comunicar, mesmo num estado de vigília, embora seja um pouco mais difícil, mas eles se comunicam, né? Se comunicam. Por exemplo, dois espíritos simpáticos, duas pessoas simpáticas, estão afim. De repente, eles estão lá, estão passando por uma situação e olham um para o outro, nem precisa falar nada. Só com o olhar já entendeu, já compreendeu, já está entendendo o que aquele outro está pensando e o outro está entendendo o que você está pensando. Isso acontece com a gente às vezes. Se a gente tem uma afinidade com alguma pessoa, isso acontece. Às vezes eu vou pegar o exemplo eu e da Lu. A gente fica numa mesma sala, a gente senta do lado, às vezes acontece alguma coisa, a gente nem fala nada, né, Lu? Só olha. Verdade, Essa, verdade. e isso, dentro da espiritualidade, eles falam que é uma linguagem espiritual. A gente não precisa verbalizar. A gente somos simpáticos, temos a mesma, somos afins um do outro, mas quem está fazendo isso é a espiritualidade.
que também são simpáticos um com o outro, são afins, né? E se comunicam dormindo ou acordados. Dormindo quando a gente está no sono, ou acordados, como esse exemplo que eu trouxe de mim e da Luzia. E agora a gente vai continuar falando de emancipação da alma, mas vamos entrar em situações de letargia, catalepsia e morte aparente. Que tudo isso faz parte da libertação da alma, né, do corpo, sempre ligados pelo cordão de prata. Então vamos lá. E nós vamos começar falando de um conto, né? De um milagre, vamos dizer assim, que está na Bíblia, né? Chamam de milagre, mas aí a gente vai ver que não é tão milagre assim, que é a ressurreição de Lázaro. Todo mundo conhece? Sim. Não. Não? Então vamos lá. Eu vou contar um pouquinho, de uma forma bem mais curta, tá? A ressurreição de Lázaro. Então é assim, Marta e Maria tinham um irmão chamado Lázaro, que estava doente. Como não achassem remédio que o curasse, lembraram-se de Jesus e mandaram chamá-lo. Ora, Jesus estimava muito aqueles 3 irmãos, mas no momento não pôde ir. Chegou à casa deles 4 dias depois. Ao vê-lo, Marta correu para ele e disse-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que tudo que pedires a Deus, Ele o fará por teu intermédio. Aí Jesus responde para ela: Teu irmão não está morto, mas dorme. Onde o puseram? Levaram, pois, Jesus ao sepulcro, no qual tinham colocado Lázaro. O sepulcro era uma gruta fechada por uma tampa de pedra. Jesus mandou que tirassem a pedra. Marta ficou receosa e disse: Senhor, ele já está cheirando mal, porque está aí há 4 dias. Crê somente e verás a glória de Deus, respondeu-lhe Jesus. Tiraram, pois, a tampa. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, eu te agradeço porque me tens ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei assim para atender a esse povo que está em roda de mim, para que eles creiam que tu me enviastes. Tendo dito estas palavras, bradou: Lázaro, sai para fora. E no mesmo instante saiu o que estava morto, ligado os pés e as mãos com ataduras e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus aos que estavam perto dele: Desatai-o e deixai-o ir. E Lázaro, dando o braço às suas irmãs, foi para casa seguido de grande povo, dando graças a Deus. O que vocês acham que aconteceu aqui, né? A gente sabe que quando o corpo está morto, não sobrevive, né? Não reanima, né? Ele não vive novamente, né? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, nessa figura. Olha as mãos de Jesus. Estão conseguindo ver? Sim. Né? Então, o que aconteceu aqui? Jesus, ele era amigo desses irmãos, então ele conhecia já a condição de Lázaro, né? E ele sabia que Lázaro não estava doente. Ele sabia que Lázaro estava num estado letárgico e que com o fluido fluido magnético, o fluido mais puro que existe, que é o fluido vital de Jesus, ele impôs a mão e transmitiu esse fluido a Lázaro, pedindo a Deus para que permitisse que ele fizesse isso.
e ele conseguiu fazer. E Lázaro não estava morto, ele ainda estava ligado, o corpo dele ainda estava o espírito ainda estava ligado ao seu corpo pelo cordão de prata. E Jesus sabia disso, porque Jesus tinha essa visão. E Jesus sabia que ele estava letárgico, estava numa morte aparente. Então, com a imposição das mãos, a gente aqui chama de passe magnético, e com a vontade de Jesus, com o fluido mais puro que existe, Jesus o trouxe à vida. E isso é considerado um milagre, né? O povo naquela época, né, não tinha esse conhecimento que a gente está ainda estudando, achava que Jesus ressuscitava todo mundo. Podia morrer, se ele quisesse, fazia viver novamente. E não é verdade, né? E ele sabia que Lázaro estava em estado letárgico, né? Lá na Gênesis, no livro de Allan Kardec, no capítulo 15, ele fala a respeito disso. Ele fala que, às vezes, tem situações de pessoas em estado de letargia ou catalepsia que duram de 8 até mais dias, né, ainda sem estarem com o desligamento espiritual. E quando ela fala, né, a Marta que fala para Jesus que ele está em decomposição, o Allan Kardec fala na Gênesis o seguinte: mas isso não prova nada, porque quantos doentes, né, o corpo começa a se decompor e ele está vivo, né? O espírito ainda está nele, né? A gente sabe de muitas situações de pessoas doentes, né, que infelizmente tem alguma doença que vai fazendo com que tenha mau cheiro, né? Que feridas, enfim, isso é uma decomposição de corpo, né? Então, esse milagre de Jesus com relação ao Lázaro foi isso, né? Jesus conhecia, sabia que ele estava nesse estado de letargia, né? E que a letargia, a catalepsia, né? Se você, ele usando dos fluidos, o fluido mais puro, né, existente, né, que é de Jesus, ele pedindo, rogando a Deus, ele trouxe Lázaro de volta e o povo, né, achou que era um milagre. Tanto que ele fala para mostrar ao povo que eu estou aqui em seu nome. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito de Lázaro? Não deu para entender bem. Deu para entender? Deu. Então, é interessante, né? Vamos muito continuar. Interessante. Eu acho que teria muitas questões, né? Tem. Né? Bom, vamos lá. Vamos continuar. Maria Helena. Oi. Então, quer dizer que esse estado que o Lázaro se encontrava, letargia, né, que você disse? Isso. Uhum. Se não houvesse a intervenção de Jesus Cristo, ele não voltaria, não acordaria. Uma pessoa não acorda desse estado, ele entra nesse estado e depois morre. Ele precisa ser ajudado. Ele precisa ser ajudado. Como já faziam 4 dias, né, que ele estava lá na tumba, e como era uma gruta, ainda provavelmente tinha ar lá dentro, né? Ele não estava sepultado como a gente costuma aqui, né? Em terra, essas coisas todas, né? Então, ele tinha um ar. Então, por isso que na Gênesis, sobre o Lázaro, o Allan Kardec fala que isso poderia até perdurar até 8 ou mais dias, por causa disso. Mas eu não sei o que poderia acontecer se isso se Jesus não interviesse. Né? A gente tem aqui, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu era criança, tinha um ator aí que e depois até foram desenterrar, e ele tinha se mexido no caixão, mas ninguém sabia, né, que ele estava num estado assim de uma morte aparente, ou letargia, ou catalepsia, né? Porque a gente vai falar agora, daqui para frente, os sentidos, os órgãos, eles param de funcionar assim, de uma forma
como deveria ser, né? Eles diminuem o fluido vital da pessoa, diminui muito, que daí não tem pulso, batimentos cardíacos, difícil de detectar, né? Mas ainda existe uma vida, né? O espírito ainda está ligado a esse corpo, né? Ele só morre quando esse espírito se desligar e os órgãos realmente pararem de funcionar, né? A letargia, a gente vai ver aqui agora, ela fica realmente com uma morte aparente, diferente da catalepsia, que ele ainda tem ele não se comunica, mas ele consegue ver, ouvir, tá? Marilena, Oi, Contam fala. histórias de pessoas que estão até em cima da mesa, já no velório, e de repente acorda. Isso. É esse caso? Essas Pode pessoas ser. estavam desse jeito? Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Aí deveria, cada caso é um caso, aí deveria realmente estudar, ver o que aconteceu com essa pessoa, para ver fisicamente o que afetou, ou se tinha ou não tinha nada físico, né? Se não tinha nada físico, é espiritual, aí vamos ver, entendeu? Não dá para a gente afirmar, porque cada situação é uma situação, cada caso é um caso. Eu falei aqui do Lázaro, mas eu vou trazer um outro caso aqui, que vocês vão ver, que é também muito bom. Marilena, o ator que você está querendo lembrar é o Sérgio Cardoso. Ele tinha... Isso. Sérgio Cardoso. Isso, então, ele tinha o quê? Exatamente, é o Sérgio Cardoso. Isso. Deixa eu só fazer um esclarecimento. Quando a minha mãe faleceu, ela já estava no hospital, ela teve um câncer e tal, e aí ela faleceu, e aí a gente ficou, aí o médico falou assim, então vou vir aqui para fazer o teste. Qual foi o teste que ele... Eu sabia que a minha mãe estava morta, né? Eu estava vendo, eu estava ali do lado, mas eles fazem um eletro, porque o cérebro não pode estar com nenhuma função. Então, para evitar esses casos aí de letargia, que as pessoas possam acordar na mesa, já está dentro do caixão, eles, pelo menos com a minha mãe, eles fizeram isso. Eles fizeram um eletro, mostraram para nós que não tinha absolutamente nenhuma função cerebral, então que realmente estava morto, né? Então, que o corpo não estivesse numa função de como se fosse né, uma baixa função circulatória, o cérebro não pode estar funcionando, porque o cérebro é o comando, Isso, né? Então, comando. no caso, o cérebro, o eletro é que vai demonstrar que realmente a pessoa morreu, porque não tem nenhuma função. Isso. Pelo menos foi, eu não sei se isso acontece com todos. No caso da minha mãe, foi dessa forma que foi feita. Eu acho que a maioria eles fazem isso porque teve tantos casos, né? Eu lembrei desse aí de tanto tempo, mas se a gente for ver quantos, né? Às vezes a gente escuta, a gente ouve, vê em mídia, essas coisas, né? Que acontece, né? Eu acho que é uma preocupação agora da medicina para que isso não aconteça. Sim. Eu acredito, né? Ok? Vamos continuar aqui para a gente conversar mais. Aí, vamos lá. Os espíritos letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em torno deles, mas não se comunicam. Porém, o espírito está consciente. Por que está consciente? Porque o espírito, ele não está nesse corpo, ele está ligado a esse corpo. Então, a consciência é do espírito, né? Mas por causa dessa essa paralisia, né? Eles não conseguem se comunicar. E, através de cuidados especiais, dispensados a tempo, pode-se renovar os laços e devolver a vida a quem, sem estes recursos, morreria. Acho que isso responde a você, Neuza. Então, tem que ter um tempo para que isso aconteça, né? E que cuidados especiais, espiritualmente falando? É o magnetismo,
né? Acho que é isso, é o magnetismo que dá ao corpo o fluido vital que lhe falta, né? É o que fez Jesus com Lázaro, né? Isso é que vai fazer com que o espírito se reforce e retorne a esse corpo e volte à vida, vamos dizer assim, né? E na letargia, as forças vitais, elas são dissipadas e o corpo adquire a aparência de morte, num sono profundo. Pode fazer o que quiser que ele está num sono profundo, é uma morte aparente mesmo. E na catalepsia, essa suspensão das forças vitais, elas às vezes são localizadas. Quem já não viu, assim, às vezes alguma pessoa que tem alguma convulsão e fica um pouco paralisado, às vezes de um lado só, ou só de alguns membros, né? Ele não consegue falar, ele não consegue se comunicar, e depois, quando volta a si, ele nem se lembra do que aconteceu. Diferente da morte real, quando as moléculas do corpo perispiritual já se têm separado do corpo carnal. É aí que o espírito já se desligou do corpo. E aqui vamos falar desse outro caso, que é do livro Recordações da Mediunidade, é da Ivone Amaral Pereira. Essa Ivone Amaral Pereira, ela foi uma grande médium, ela psicografou livros, ela lembrava das vidas passadas todas dela, né, ela, não sei, não vou me dizer, recordar agora, mas eu vou falar do último, antes dessa última encarnação dela, ela se suicidou, aí reencarnou, então ela lembrava de tudo, né? E ela morreu agora, em 84, aos 83 anos, e sempre trabalhando dentro da espiritualidade. Então eu vou pegar o primeiro caso dela, que ela trouxe, isso com 1 mês de idade, já aconteceu com ela. Então vamos lá. Alguém conhece Ivone Pereira? Não. Não, né? Não, então vamos lá. Começa assim. Tendo vindo ao mundo na noite de Natal, nascimento dela, em 24 de dezembro a 23 de janeiro, 1 mês depois praticamente, durante um súbito acesso de tosse em que sobreveio sufocação, fiquei como morta. Tudo indica que, em existência pretérita, eu morrer afogada por suicídio, e aquela sufocação, no primeiro mês do meu nascimento, nada mais seria que um dos muitos complexos que acompanham o espírito do suicida, mesmo quando reencarnado, reminiscências mentais e vibratórias que o traumatizam por períodos longos comumente. Quando a gente falou de reencarnação, né, as consequências do tipo de vida que a gente teve, enfim, de todos os nossos atos. Para o suicida, isso é muito pesado, né? A consequência, ela suicidou-se na vida anterior, por afogamento, e voltou com 1 mês de idade, já estava num processo de sufocação. Durante 6 horas consecutivas, permaneci com rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, a fisionomia abatida e macilenta do cadáver. Os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. O único médico da localidade, pequena cidade do sul do estado do Rio de Janeiro, hoje denominada Rio das Flores, mas então chamada Santa Teresa de Valença, o único médico e farmacêutico, examinando-me, constataram a morte súbita por sufocação, a falta de outra causa mortis mais lógica. A certidão de óbito foi, portanto, legalmente passada.
eu era recém-chegada na família e por isso, ao que parece, minha morte não abalava o sentimento de ninguém. E pois, havendo ao todo 28 pessoas na residência rural de minha avó materna, onde nasci, porquanto a família se havia reunido para as comemorações do Natal e do Ano Novo, ninguém demonstrava pesar pelo acontecimento. Muito ao contrário do que se passara na residência do fariseu Jairo há quase 2000 anos atrás. Esse fariseu Jairo, há quase 2000 anos atrás, foi também mais um dos milagres que Jesus ressuscitou. Eu não me lembro se foi a esposa, acho que foi a esposa dele. Vestiram-me então de branco e azul, como o menino Jesus, com rendinhas prateadas na túnica de cetim, faixas e entrelinhas, e me engrinaldaram a fronte com uma coroa de rosinhas brancas. A peça mortuária, uma mesinha com toalhas rendadas, com as velas e o crucifixo tradicional, encontrava-se à minha espera solenemente preparada na sala de visitas. Nem minha mãe chorava, mas esta não chorava porque não acreditava na minha morte. Opunha terminantemente que me expusessem na sala e encomendassem o caixão mortuário. A fim de não excitá-la, deixaram-me no berço mesmo. Mas encomendaram o caixãozinho todo branco, bordado de estrelinhas e franjas douradas. Uma coisa bem tradicional, né? Minha mãe, então, quando havia já 6 horas que eu me encontrava naquele estado insólito, conservando-se ainda católica romana por aquele tempo, e vendo que se aproximava a hora do enterro, retirou-se para um aposento solitário da casa, fechou-se nele, acompanhou-se de um quadro com estampa representando Maria, mãe de Jesus, e com uma vela acesa, prostou-se de joelhos ali, sozinha, e fez a invocação seguinte, concentrando-se em preces durante 1 hora. Maria Santíssima, Santa Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vós que também foste mãe e passaste pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso Filho sob os pecados dos homens, ouvi o apelo da minha angústia e atendei-o, Senhora, pelo amor do vosso Filho. Se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas se, como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio, cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus Pai, para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vou lá, entregarei para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir deste momento. Ela é vossa. Eu vou lá entrego. E seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Entrementes, ao se retirar do aposento onde se dera comunhão com o alto, minha mãe abeirou-se do meu insignificante fardo carnal e tocou carinhosamente com as mãos, repetidas vezes, como se transmitisse energias novas através de um passe. Então, um grito estridente, como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreendeu as pessoas presentes. Minha mãe, provável veículo dos favores caritativos de Maria de Nazaré, levantou-me do berço e despiu-me a mortalha,
verificando que a grinalda de rosinhas me ferira a cabeça. Isso está no livro da Ivone Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade, no capítulo 2, Faculdade Nativa. E aí, gente? O que me dizem? É muito interessante, né? Muito bonito. Tem alguma semelhança com a ressurreição de Lázaro? Vocês conseguiram notar? Sim. Sim. O fluido da própria mãe, né? Isso. O fluido magnético da própria mãe, quando Isso. tocou. Isso. Ela fez uma rogativa, né, com muita fé a Maria de Nazaré, né, como Jesus fez a Deus, né? E isso, para nós que trabalhamos como passista, né, isso para nós assim, para a gente ficar, olha, vai trabalhar com o passe, roga a Deus, pede a Jesus, né, para que Ele se utilize de você como um instrumento do bem, né? Porque o que você vai transmitir para a pessoa tem que ser coisa boa, né? E isso aconteceu com a Ivone Pereira. E fora esse, aí ela tinha 1 mês de idade e os pais, nessa ocasião, ainda não eram espíritas. Aí depois eles se tornaram espíritas e ela, aos 4 anos de idade, já começou a ter visões, essas coisas todas, e ela passou por uma outra situação aí de letargia ou catalepsia aos 12 anos de idade. Tá? Uma outra situação também. Tá? Perguntas, gente? Não. Maria Helena, qual é a interferência do médium na hora que ele está dando passe? Como assim? Ele faz a impostação da mão, é um espírito que está passando energia para a gente, ou é a energia do médium? É o espírito que está junto, passando e utilizando esse médium. Tá? Porque quando você vai dar o passe, o espírito está junto de você. Então, ele também está numa imposição de mãos, junto com você, transmitindo esse fluido. Por isso que quando você for dar o passe, você vai trabalhar como passista, você precisa estar conectado com a espiritualidade, né? A espiritualidade do amor, a espiritualidade superior, para você conseguir transmitir coisas boas. Porque se você não estiver bem, o espírito que está atrás de você vai conseguir te utilizar como? Quer dizer que, na verdade, o médium, ele funciona como aquela pessoa que pede ao espírito para ajudá-lo a fazer o passe naquela hora. Mas não é a energia dele que está ali, é a energia do espírito. É a energia dele também. É o fluido, porque o espírito usa o fluido daquele médium, do passista, para transmitir para aquela pessoa que está recebendo o passe. Entendi. Porque entendeu? Eu não sou espírita, mas eu gosto muito do passe. Uhum. Eu me sinto muito bem com o passe. Isso. Mas existem, assim, eu não sei como é que chama direito, acho que é reiki. Não tenho muita certeza. É outra coisa. Aí já é que põe a mão assim também. Isso. Não tem nada a ver. Não, aí é outra coisa. É outra energia. Isso. É uma outra linha de passe, vamos dizer assim. É uma outra linha, Uhum. Porque o que nós acreditamos é que o espírito, na verdade, ele vai precisar do corpo físico do médium para poder doar as energias. Porque ele como o espírito ele está emancipado, ele não está mais conectado com o corpo físico, ele precisa do corpo físico
do passista para poder passar para o assistido, né? Para a pessoa que está recebendo. Agora, o que acontece? Se você é um passista, que você não faz o estudo antes, porque antes do passe, você fica praticamente 1 hora estudando. A gente lê o Evangelho, faz o livro dos Espíritos, ou o livro dos Médiuns, depois pega um livro de estudo, e isso é a sua preparação, para você se desvincular de toda a sua mente relacionada à sua vida normal. Então, você aí começa a ficar conectado com aquela equipe que vai trabalhar junto com você, a equipe espiritual vai trabalhar junto com você no passe, porque existe uma equipe nos centros que vão participar do passe. Então, você, quando você sai de casa, que já é um passista, você já está conectado com aquele espírito que vai utilizar dos seus fluidos para poder passar para ele. Não sei se conseguiu dar uma esclarecida melhor. Entendi, sim. É porque, como tem outras filosofias, como a minha cunhada aplica uma coisa que chama jurê, não sei se você conhece. Eu já ouvi falar. Tem a psicologia que faz esse negócio que chama reiki, que é psicologia, isso não tem nada a ver com a religião, né? E aí, uma outra linha. Filosofia. Isso. Mas então, o que eles passam com a mão, se é que passa alguma coisa? Aí eu teria que ver, eu não sei te dizer. O reiki, ele não passa o fluido do médium, ele é uma terapia energética que utiliza do fluido cósmico universal. Então, o terapeuta que aplica reiki, ele é somente o canal dessa energia para fazer o reequilíbrio dos chakras da pessoa, do ambiente, enfim, do animal que está fazendo. Mas não tem a ver com psicologia, ele é uma terapia energética. Energética, tá. Ok. Deixa eu falar uma coisa. O jurê deve ser a mesma coisa. Deve ser. Não é verdade? Eu não conheço, Neuza, mas deve ser. Fala uma coisa. Eu sou a Fátima. Existe fala. um capítulo, uma pintura, uma gravura que mostra exatamente como é feito o passe. Eu não estou lembrando onde é que eu poderia Tem vários livros. Tem vários livros. A Neuza vai esclarecer bem o que a Neuza perguntou, eu acredito. Que para mim esclareceu bem isso. Eu vou... Pintura. Nós temos isso, né, Lu? A gente pode até acho que já passou em alguma aula aí. Não, eu não me lembro. Eu acho que não. Não? Então, acho que eu vi em algum livro, algum local, ou mesmo lá no Gembe. Não sei se tem alguma gravura. Pode ser. No Gembe, acho que tem, sim, na página da internet, eu não sei, deve ter alguma coisa. Eu mandei uma foto para vocês no grupo. Ah lá, pronto, já a Pamela, né? Isso, a já Pamela tem a foto. É rápida. É rapidinha. Isso. É nossa assessora. É isso mesmo. Ela é nossa assessora. Obrigado, Pamela. Tem até um videozinho que fala sobre corpo mental, que ele fala sobre esse desdobramento. Depois, se eu conseguir, eu passo para vocês. Não fala exatamente da emancipação da alma, fala do corpo mental, mas dá uma visão de como funciona esse desdobramento. Lembra quando a gente falou, eu trouxe os missionários da luz, a reencarnação do Segismundo, os passes? Isso, é na hora dos passes. Isso, tem na aula, sim, dos missionários da luz. Eu não lembro onde foi que eu vi, mas é verdade, tem sim. Tem sim. É interessante, Neuza, é muito interessante. Essa que a Pamela mandou agora é exatamente assim, né? Muito bom. Exatamente. Agora, o que me chama mais atenção no caso da Ivone Pereira é aquela frase que Jesus fala, que somos deuses, né? Deuses, que tudo que ele fez, nós também podemos fazer. Então, esse amor dessa mãe por essa criança recém-nascida,
que o vínculo que ela tinha era só intrauterino, e ela já tinha todo esse amor, toda essa fé, o que ela conseguiu fazer? Ela conseguiu doar para ela o que ela precisava, na verdade, né? Naquele momento. Já estava escrito que ela não ia desencarnar naquele momento? Sim, Tá. porque está tudo escrito. Mas aquele momento, aquela fé que a mãe pôde demonstrar para todos os familiares, né? Ela conseguindo, através de uma oração sincera, cheia de amor, então, ou seja, a gente consegue também, dentro do merecimento de cada um, a gente consegue fazendo uma prece sincera do coração. Isso. Eu tenho uma dúvida, que existe uma diferença, né, entre o passe espiritual e o passe magnético, não tem? Não. Eu não tenho isso Claro, claro, isso muito claro. A gente claro. pode verificar e depois te passa. Agora não tá claro para mim exatamente agora se tem essa diferença. Tá. Mas a gente investiga e te passo. Te passa. Tá bom. Porque a gente sempre fala passe magnético, né? Dificilmente a gente vai um passe espiritual. Mas vamos ver. Quem que falou? Foi a Pâmela? É Pâmela? Foi. Tá, a gente vê e passa. Tá esse, bom, esse nós vamos ver para você, Pâmela, pode deixar. Ô, Marilena. Oi. Marilena, no caso dessa mãe que fez a prece para o filho, para a ressurreição do filho, que não foi uma ressurreição, né, porque ele nem estava morto, ali também houve interferência da Virgem Maria, não houve, não? Claro, ela rogou a Virgem Maria. A Virgem Maria concedeu a ela. Entendeu, né? Isso, a Maria de Nazaré concedeu. Tem um outro livro, eu não vou me lembrar, que um pai pediu para uma filha que estava muito doente, e era um pai espírita. E a espiritualidade até orientou ele que naquele momento não seria bom que ela desencarnasse. Eu não vou lembrar o nome do livro. E aí ele rogou para Maria de Nazaré. E Maria de Nazaré mandou um mensageiro para esse pai, e essa filha acabou se curando, tá? Mas a permissão foi da Maria de Nazaré. Ela mandou um mensageiro naquela ocasião, e aí essa filha, a doença dessa filha ela acabou se curando da doença naquele momento, tá? Mas a rogativa, né, que essa mãe fez com muita fé a Maria de Nazaré. Não é que a Maria de Nazaré que veio e atendeu. Maria de Nazaré sempre manda, né, igual Jesus, manda a espiritualidade, né, o mensageiro de luz para estar junto, para auxiliar naquele momento, naquela rogativa. Ok? O que eles sempre nos orientam, os nossos dirigentes, os nossos grupos de estudo, é que quando nós formos fazer a nossa rogativa, seja sempre para Jesus e seus mensageiros. Né? Por quê? Jesus é o governador planetário, então é ele que é o Supremo Tribunal Federal, ou seja, é com ele que a gente tem que pedir. Lá ele vai mandar os mensageiros, ou seja, ele tem uma equipe que vai nos ajudar. Então, a nossa rogativa tem que ser sempre para Jesus. Sempre para Jesus. E aí, se a gente... porque aí o que acontece? Por exemplo, na Igreja Católica tem santo disso, santo daquilo. Eu já fui católica, tenho várias imagens ainda aqui, porque agora são objetos de decoração, eu não idolatro nenhuma, mas, ou seja, antes eu fazia a minha oração para esses santos. Quem são esses santos? São espíritos que passaram por momentos, a gente não sabe muito bem a história profunda, mas, ou seja, aquele que vai nos atender é Deus e Jesus, e seus mensageiros.
Tá? Então, isso é importante que a gente deixe sempre claro. Sempre Na claro. verdade, será o tema da minha aula passada. Eu ia falar sobre isso. E inclusive, quando a gente começou, que eu trouxe aquela mensagem do Evangelho, e uma prece logo depois, quando fala, né, para a espiritualidade auxiliar, não é pedir para a espiritualidade, pedir para que Jesus permita que essa espiritualidade venha nos auxiliar durante o sono, nos encaminhando para trabalho, para auxiliar quem necessita, para estudar, enfim. Entendeu? Sempre Jesus na frente. Tá bom? Mais perguntas, gente? Dúvida? Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu não sei se isso já foi feito, porque o meu sinal caiu e retornou. Ah, tá. Referente à pessoa, quando ela fica na UTI, que ela fica em coma induzido, como que fica o espírito nessa condição? Assim, ele vê mesmo, como uns falam, não, a pessoa está ali, o espírito está do lado. O espírito, ele não está morto. Sim. Não está morto. ouve, né? O espírito está consciente. O espírito está ligado a esse corpo ainda pelo cordão de prata. Tá? Tá. Ele está liberto. Entendeu? Entendi. Ele está em desdobramento, né? Oi? O espírito, ele segue em desdobramento, né? Isso. Entendi. Porque Entendeu? falam, né, que a pessoa está ali, você está falando, ele está escutando. Tá ouvindo, Está ouvindo, isso. Porque o espírito é imortal, né? É imortal. Né? E eu acho que também em Corpo cirurgia, né, aquelas O corpo cirurgias. que é isso. O corpo que é mortal, mas o espírito não. Tá. Ele retorna. Obrigada. Maria Helena, quando você fala o cordão de prata, é um cordão prateado de luz Isso, ou é um de cordão luz. de prata? É um cordão de metal. luz. Ah, é um cordão de luz. Luz, Da cor prata, né? Isso, Ok. é luz, tá? Mas, gente, vamos lá, não sei se vai dar para terminar, viu, Lu? Sem problema. Então, vamos lá. Bom, dúvidas a gente já sanou. E agora a gente vai falar, ainda dentro de emancipação da alma, de sonambulismo. O sonambulismo é um estado de independência da alma mais completo que no sonho. Ele faz mais coisas, o espírito tem mais ações no sonambulismo do que no sonho. E o sonambulismo pode ser natural ou provocado magneticamente. O espírito, se ele está preocupado com uma coisa ou outra, ele se entrega a uma ação e usa o corpo. Quem já viu alguém sonâmbulo? Eu sou. Você lembra do que você faz? Ou as Não. pessoas te contam? As pessoas te contam, Sim. né? Então, eu conheci uma pessoa que era sonâmbula, levantava, pegava a bola de futebol e ia para o campo de futebol e jogava futebol, né? Então, o espírito, para ele ter essa ação no sonambulismo, ele usa o corpo. Mas quando eles acordam, vamos dizer assim, eles não se lembram de nada das ações, que é a Suzana, né, Suzana, que falou? Que é... Não. Isso. Que é sonâmbula, né? Então, Eu não lembra. falei. A Pamela? Foi. Isso, não lembra. Né? Não, não Isso, lembro. Suzana, Não lembra de nada. Eu não tive paralisia. Eu só sonambulismo mesmo. Só sonambulismo, né? E do sonho, se vem alguma coisa de sonho, é lembrança bem fragmentada, às vezes umas coisas muito sem sentido. Não sei se isso acontece com vocês. Qual o objetivo do espírito da pessoa sonambular para ir jogar bola ou para fazer qualquer coisa assim que não seja uma coisa excessivamente importante para...
Eu falei isso como exemplo de uma pessoa que eu conhecia, entendeu? Mas a minha irmã era sonâmbula, e ela, quando criança, e ela acordava, fazia a lição, riscava o livro, e depois, no Isso, dia seguinte, brigava com meu irmão, que isso, tinha riscado o livro dela, e, na verdade, era ela isso, que tinha riscado. Agora, isso. eu não sabia que isso aí tinha a ver com o espírito, né? Uhum. Mas entendo com o espírito, como você está dizendo, qual que é o objetivo do espírito de fazer quase uma traquinagem? Então, aí é que tá. Tem espírito e espíritos, vamos dizer assim. O espírito que é mais desenvolvido, ele vai fazer ações diferentes, ações para o bem. Agora, tem espíritos que usam do sonambulismo para fazer coisas do mal. Entendeu? Vamos ver aqui se é agora que a gente vai falar disso. Ainda não. Mas é assim, e um sonâmbulo, ele é clarividente, ele tem uma clarividência sonambúlica, que eles chamam, porque ele, quando está nesse fenômeno, nessa faculdade de sonambulismo, o espírito é que vê, não é a pessoa. Porque se fosse ele que visse, ele iria se lembrar. Mas como é o espírito, por isso que ele não se lembra. E essa é a clarividência. Tudo que a gente vê que ele faz, ele não vê, porque é o espírito que vê. E o espírito, para ver, ele não precisa dos órgãos do corpo. E a matéria, para ele, não é obstáculo nenhum. Tanto que tem uns que abrem a porta, sai, como você falou, da sua irmã, pega o caderno, escreve, risca. A matéria, para ele, não é obstáculo nenhum. Porque ele não precisa dos órgãos para fazer isso, para ver, para ouvir. E a alma, né, o espírito, ele se transporta durante o sono e ele tem uma visão à distância, ele vê tudo. Vê o que está ali perto, vê o que está longe. Tá? Essa é a clarividência dele, porque é o espírito que vê. Aqui, que a Neuza acabou de falar, né? O bom ou mau uso do sonambulismo influi na condição do espírito após a morte, assim como todas as outras faculdades que Deus deu ao homem. Se a gente for um espírito que, como a gente já falou, né, na Bem-aventurados aflitos, somos imprevidentes, maldizemos, fazemos mal, enfim, não perdoamos, a mesma coisa o sonambulismo. Se usa isso para o bem, ok. Agora, se usa para o mal, aí vai ter as consequências também, tá? Porque isso é uma faculdade que Deus concede ao homem. Espera aí, antes da dúvida, eu tenho o caso de sonambulismo. Querem ouvir? Sim. Então, só que eu vou ler aqui, eu deixei o note aqui, vamos ler aqui. Então, isso está na Revista Espírita de Allan Kardec, de novembro de 1858. Ele começa falando assim: residindo em Berce, na rua Charenton 43, o senhor Marilo havia desaparecido desde dia 13 de janeiro último. Todas as pesquisas para descobrir o seu paradeiro foram infrutíferas. Nenhuma das pessoas na casa das quais estava habituado a ir o tinham visto. Nenhum negócio podia motivar sua ausência prolongada. Por outro lado, seu caráter, sua posição e seu estado mental afastavam qualquer ideia de suicídio. Restava a possibilidade de que tivesse sido vítima de um crime ou de um acidente. Nesta última hipótese, porém, teria sido facilmente reconhecido e levado para sua casa, ou pelo menos despachado para o necrotério. Todas as probabilidades apontavam, pois, para um crime, nele se firmando o pensamento, tanto mais quanto o senhor Marilon havia saído para fazer um pagamento. Mas onde e como o crime havia sido cometido?
Ninguém o sabia. Sua filha recorreu, então, a uma sonâmbula, a senhora Roger, que em muitas outras situações semelhantes dera provas de notável lucidez que nós mesmos constatamos. A senhora Roger seguiu, isso já no estado sonâmbulo provocado, seguiu o senhor Marilon desde a saída da casa dele, às 3 horas da tarde, até cerca de 7 horas da noite, quando ele se dispunha a voltar. Viu descer às margens do Sena para satisfazer a uma urgente necessidade, sendo aí acometido de um ataque de apoplexia. Ela descreveu tê-lo visto cair sobre uma pedra, abrir uma fenda na fronte e depois rolar dentro d'água. Não se tratou, pois, nem de suicídio, nem de crime. Ainda havia dinheiro e uma chave dentro do bolso de seu paletó. A sonâmbula indicou o local do acidente, acrescentando que o corpo não mais se encontrava no local, em virtude de ter sido arrastado facilmente pela correnteza. Encontraram-no com efeito no local assinalado. Tinha a ferida indicada na fronte, a chave e o dinheiro estavam no bolso, e a posição de suas roupas indicava claramente que a sonâmbula não se havia enganado quanto ao motivo que o levara à beira do rio. Diante de tantos detalhes, perguntamos, onde se poderia ver a transmissão de um pensamento qualquer? E aí, gente? Recorreram a uma sonâmbula para fazer o bem. Nenhuma dúvida, amiga. Nenhuma dúvida? Não. Não? Ficou claro? Sim? Então vamos... Sim, claro. Então vamos lá. A outra faculdade da emancipação da alma é o êxtase. No êxtase, o desprendimento do espírito encarnado em mais alto grau. E no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. O corpo fica frágil, 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 frágil. E ele sente que a alma se acha presa unicamente por um fio bem pequenininho e que um esforço qualquer quebraria esse fio. É um sonambulismo mais apurado, uma alma muito mais independente. E nesse estado de êxtase, o espírito compreende a felicidade do mundo superior, pois ele penetra nesse mundo. Pode enganar-se nas suas revelações, pode tornar-se um joguete de espíritos enganadores. E conforme a sua evolução, ele pode vislumbrar faixas espirituais elevadas. Eu tenho um caso de êxtase, para deixar mais claro para vocês. Amiga, é o horário então só. vamos deixar para terminar semana que vem? Eu acho que esse conto talvez você pode contar depois. Eu tenho mais 2 ainda. Dois temas. Aí você dá eu dou na aula que vem. Tudo bem, gente? Isso. Olha, tudo bem. Eu posso só fazer Tudo bem. voltar um pouquinho no primeiro ponto? Além do aspecto do sonambulismo, que foi um sonambulismo induzido, né? Uhum. Houve uma projeção, né? Porque o ato já tinha acontecido. Sim. Então, quando ele está...
quando ele está sonâmbulo, é o espírito dele que se liberta. E Ok. esse espírito, mesmo sendo induzido, esse espírito encontrou o outro espírito, eles se encontram. Sim. E aí... Mas Oi? uma outra fração de tempo. Mas uma outra fração de tempo, porque ela viu o acontecimento. Sim, claro. Sim, Ok. Tá. sim. Ok, gente? Ok. A gente precisa terminar. Vamos lá, Lu? Pode? Você vai querer continuar ou você termina, para aqui nessa dupla vista? Acho que é melhor, do êxtase. É melhor, porque como o pessoal está interessado, é melhor não correr e você consegue... Isso. Não é É melhor? melhor. Então, eu vou fazer o seguinte, aí na próxima semana eu termino. Eu vou parar aqui de compartilhar a tela e aí a gente já vai... Vamos fazer nossa oração e vibração, né? Ok? Isso. Então, vamos lá. Agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa tarde de grande aprendizado. Quantas coisas que não sabíamos que estamos aprendendo, estamos recebendo, graças à vossa permissão, Jesus. Agradecer a toda a espiritualidade que estava aqui nos incluindo, nos auxiliando nesse momento. Agradecer a oportunidade, é uma oportunidade bendita, é uma oportunidade que nos faz rever, refletir sobre o nosso papel, sobre a nossa estada aqui nesse plano. Vamos vibrar, aproveitar esse momento, pedir a Jesus permissão para vibrarmos pelo nosso planeta, nosso país, nossos governantes, que nesse momento vamos começar aí com uma nova transformação política em nosso país, que todos sejam, usem de discernimento, bom senso, e agradecer, Jesus, por tudo e por todos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Ok? Obrigado, gente. Semana que vem a gente termina. Obrigada a vocês, uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada. E o questionário, Boa Lu, tarde. o questionário a gente põe semana que vem, né? Não, põe essa semana. Ah, tá. Eu vou pôr, depois eles respondem. Amanhã a gente coloca tanto o vídeo como o questionário. Isso, é verdade. Obrigada, Ótimo. gente. Obrigada, Boa gente. semana aí Boa pra tarde. todo mundo. Boa semana.